Não estava certo, né, para a turma, né, para ele, para o Paulo Figueiredo, para o Eduardo, se eles iam conseguir esse encontro. Ah, não, meu! Puta muito injusto, meu! Que o Lula está desesperado com a visita do Flávio lá ao Donald Trump, todo mundo já sabe. Por favor, me ajuda. Eu mantenho a minha análise de que o presidente Trump vai se manter neutro nessas eleições, né? Ele também esteve com o Lula, tirou foto com o Lula, elogiou o Lula, que é o presidente do Brasil. Agora, o Rodrigo Constantino com certeza está com dor de cotovelo, com certeza ele está com inveja. Inveja do Eduardo Bolsonaro, inveja do Paulo Figueiredo, né? E inveja também do próprio Flávio, porque ele não queria que esse encontro desse certo. Colocasse aí o primeiro trecho da entrevista para que logo após o Consta e o Dárcio deem a opinião deles aqui, por favor. Eu gostaria que todo presidente brasileiro pudesse falar inglês e não repudiar essa língua, porque é um sonho fazer com que inglês, espanhol e outras línguas sejam de fato universalizadas, sejam ensinadas para todos, além do português, nas escolas públicas brasileiras, porque um povo inteligente é o que eu quero. Ao contrário de Lula, que insiste em transformar a educação pública brasileira num grande atraso, alguém que se orgulha de dizer que quanto mais ignorante for o povo brasileiro, melhor para ele, porque quanto mais inteligente é o povo, menos votam em Lula. Então eu sou o oposto, e foi um pouquinho essa tônica que eu tentei passar para o presidente Trump hoje, em especial com relação a outras pautas, como o presidente do Brasil atual. Ele beijar países que são ditaduras, que são comandados por Hezbollah, por Hamas, diferente de mim, que vou abraçar países que são democracias, que são desenvolvimentistas e que podem fazer grandes acordos, né, com o nosso país. E por fim, antes de fazer a leitura aqui dessa nota, também fazer uma outra diferenciação, que enquanto o Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CVI e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare CVI e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Aí, tá aqui uma parte importante aqui da coletiva do Flávio, né? Ele trouxe nessa coletiva aí que o principal tema, o principal objetivo dele é a classificação do Comando Vermelho, do PCC, como organizações terroristas. É algo que a gente já vem trazendo aqui há muito tempo, né, Consta? E ainda o Trump ainda não cravou. Sim, bom, vamos lá, né, em termos gerais. Foi um gol importante hoje da campanha do Flávio, né, da pré-candidatura, né? Acho que ele não estava certo, né, para a turma, né, para ele, para o Paulo Figueiredo, para o Eduardo, se eles iam conseguir esse encontro. Dá para ver isso pelos vídeos que eles gravaram mais cedo, né? Eles não só conseguiram o encontro, como conseguiram a foto, e a foto tem simbolismo. É uma foto importante. Não é, como alguns aí à esquerda estão falando, né, um apoio explícito do Trump à candidatura do Flávio. Eu mantenho a minha análise de que o presidente Trump vai se manter neutro nessas eleições, né? Ele também esteve com o Lula, tirou foto com o Lula, elogiou o Lula, que é o presidente do Brasil. Então, ganha peso a candidatura do Flávio, ganha respeito, ganha portas abertas para a turma do mercado, né, que estava torcendo um pouco o nariz para a sua candidatura. Algumas fontes, como gente da Globo News e outras fontes que eu tenho, falaram que o encontro teria sido muito breve, né? O próprio Paulo Figueiredo parece que falou em 1h40, mas isso não bate com essas informações. Talvez tenha sido 1h40 com os assessores da Casa Branca, né? Não com o presidente Trump. Com o presidente Trump em si, foi uma espécie de encaixe ali entre outras reuniões, tanto que não estava na agenda oficial do Trump. Foi o que levou alguns jornalistas a especularem que sequer haveria esse encontro, né? Mas mesmo assim, o importante era a foto, né, esse momento de tentativa de reverter uma crise, né, na campanha, na candidatura, num dia ruim também, né, porque saiu a operação da Polícia Federal, mais uma, né, contra o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Então, isso foi um gol da campanha do Flávio, né? Acho que está claro isso. Gostei, inclusive, da postura do Paulo Figueiredo já como porta-voz oficial ou informal ainda da campanha, né? É importante deixar isso às claras. Foi um bom trabalho, escolhendo os jornalistas que iam fazer as perguntas, até ajudando nas respostas.
E a coletiva de imprensa, para mim, foi o ponto alto. Eu acho que ali o Flávio saiu muito bem. Né? Ele estava tranquilo, firme, não caiu nas cascas de banana sobre as perguntas envolvendo o caso Master, Daniel Vorcaro, pelo contrário, né? Redirecionou a imprensa, que ele trata com respeito, para também perguntar do Lulinha, que está na Espanha, né? Enfim, e ninguém tem muita curiosidade, né, na imprensa, às vezes, para ir atrás dessas coisas, e focou naquilo que deve ser o mote da sua campanha, que é a segurança pública. Essa questão que ele traz aí nesse trecho que nós vimos, né, foi exatamente o que ele teria levado, né, de demanda maior para o presidente americano. Considerar o quanto antes as organizações criminosas no Brasil como grupos terroristas, que são, porque isso mostra o abismo entre a postura do Lula, que veste literalmente o boné dessas entidades, né, sobe morro sem escolta policial, chama traficante de vítima do usuário e por aí vai, enquanto que o Flávio está dando uma buquelizada no discurso, né, dizendo que esses terroristas vão ser neutralizados pela polícia se não se entregarem, se não saírem do país, né, e endurecendo bastante na questão da segurança pública, que é uma prioridade. Também falou das terras raras, que o Brasil tem interesse em ter parceria estratégica com os Estados Unidos. Se mostrou como um candidato que seria muito mais pró-América, pró-Ocidente, do que vem sendo o Lula, que é do eixo do mal, que é Foro de São Paulo, que é China, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Irã. Né? Então, acho que o Flávio, o senador, acertou no tom, acertou nas respostas e hoje conseguiu criar um momentum favorável na sua candidatura. O que ele vinha precisando. Né? Tava no corner, como a gente diz, né? No ringue, apanhando, sem ter muito como se defender, e hoje ele, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu uma vitória, uma conquista importante. Vamos ver, né, se pega tração, se daqui para frente vem outras vitórias importantes, porque hoje, sem dúvida nenhuma, foi um dia, e basta ver a reação da turma petista, né? O Lindbergh já está surtadinho nas redes sociais, né? Eu acho que o Flávio conseguiu hoje marcar um gol importante para a campanha dele. Foi um golaço aqui, né, Darcio? Acho que o Consta resumiu bem aí. O Flávio também foi bem conciso ali na coletiva de imprensa, né? Trouxe alguns temas importantes, inclusive daqui a pouco vamos repercutir mais algumas partes aí dessa coletiva. Com certeza, o Flávio foi muito bem. Na verdade, a gente tem aí, como bem disse o Rodrigo Constantino, um golaço. Um golaço porque eu desconheço, por exemplo, de outro senador de qualquer nação que tenha se encontrado com Donald Trump. Eu não conheço um senador alemão, um senador japonês, um senador coreano que se encontrou com Donald Trump para qualquer que seja a agenda. Então o Donald Trump ele reconhece uma liderança no Flávio Bolsonaro, isso é importante. Ou seja, tem ali a perspectiva de poder do Flávio Bolsonaro de uma forma consolidada para os republicanos americanos. Não só isso, eu acho que fica muito claro também para a população brasileira, na guerra de posição, o que a população vai escolher no ano que vem. Ou seja, a gente vai escolher o que em outubro para o ano que vem em diante. A gente vai escolher alguém que se posiciona contra o crime organizado e se associa com as nações livres do mundo no combate ao terrorismo, ou vai procurar um grupo que não só tem aliança com terroristas, como o caso do Hamas, Hezbollah e outros mais, mas como tenta protegê-los a ponto de fornecer terras raras, as nossas riquezas, para garantir que essas organizações terroristas continuem ilesas ou protegidas por um sistema, seja ele qualquer que for. Portanto, a população, nesse momento, quando o Flávio Bolsonaro toma essa guerra de posição, a população fica um pouco mais capacitada para poder fazer essa escolha. E isso é muito bom. Eu achei que a agenda hoje foi muito positiva. Independente de qualquer questão, o Flávio Bolsonaro acertou em todas, né? E mérito também, é importante deixar registrado, do Eduardo Bolsonaro. Tanto é assim que tanto ele quanto Paulo Figueiredo estavam ali naquela fotografia. É um trabalho importante, esse trabalho de relação internacional, e desconheço também outro pré-candidato brasileiro que tenha essa capacidade de discutir com outras nações, como nos Estados Unidos, é o caso de hoje,
como o Flávio Bolsonaro. Sendo assim, ele se cacifa como o principal, né, a principal liderança capaz de derrotar o lulopetismo no Brasil, e não só isso, né, como uma liderança capaz de estabelecer uma diplomacia que o Lula já se mostrou incapaz de fazer. Muito bem. Deixa eu agora pedir para o Cláudio colocar o próximo trecho aqui da coletiva e aí a gente analisa em seguida. Por favor. Para apresentar ao presidente a posição privilegiada que o Brasil ocupa no cenário mundial de terras raras e minerais críticos. Temos a segunda maior reserva mundial. Somos a única alternativa real à China para o mundo livre. Sob o meu governo, haverá parceria estratégica de longo prazo nesse setor, com investimento protegido e reindustrialização compartilhada entre os dois países. Sobre o tema das tarifas, deixei claro ao presidente que, sob meu governo, não haverá necessidade de retaliação comercial contra o Brasil. Faremos um acordo comercial e de investimentos sólidos, bom para os dois países, na escala dos maiores acordos da história recente. Quero, antes de encerrar, fazer um agradecimento que é justo e necessário. Nada do que aconteceu hoje teria sido possível sem o trabalho do meu irmão Eduardo e de Paulo Figueiredo. Os dois construíram, ao longo de anos, um grau de relacionamento ímpar com as esferas políticas americanas em todos os níveis. Casa Branca, Departamento de Estado, Congresso e lideranças do movimento conservador. Esse encontro de hoje é fruto direto desse trabalho. É justo registrar e é justo agradecer publicamente. E por último, quero registrar publicamente meu repúdio ao Itamaraty e à Embaixada Brasileira em Washington. Apesar de solicitação formal do meu gabinete, a Embaixada se recusou a ceder o espaço para que essa coletiva fosse realizada lá. Tá aí, ó. Tem mais algumas informações, inclusive tiveram muitos boatos aí que esse encontro teria sido articulado mais uma vez por Joesley Batista. Ele nega também nessa coletiva, mas tá aí mais algumas informações, Consta. Ele traz aqui também o tema de terras raras, né? Bom, em primeiro lugar, sobre a embaixada, depois eu volto para terras raras. Eu acho um absurdo a embaixada negar a ceder o espaço. É um senador da República, é um pré-candidato à presidência, é o segundo nas pesquisas, né? E é um evento importante. Ele esteve com o presidente dos Estados Unidos, mais poderoso do mundo, como lembrou o Dácio, né? O Trump não costuma receber senador. Então, isso tem um peso. A embaixada do Brasil não é a embaixada do PT, não é a embaixada do Lula. A embaixada do Brasil poderia muito bem ter cedido seu espaço para essa coletiva. Então mostra que o Itamaraty se apequenou nessa história, né? É dominado pelos famosos barbudinhos do PT, né? É muito triste ver que o PT consegue destruir tudo aquilo que ele toca. Todas as instituições ele vai lá e tenta aparelhar com seus apaniguados, com seus militantes. Conseguiu fazer isso até no Supremo Tribunal Federal e conseguiu fazer isso no Itamaraty. Então queria acompanhar o senador Flávio Bolsonaro no repúdio a postura da embaixada, que foi vergonhosa nesse sentido. Quanto ao trecho que ele trouxe ali, né, das terras raras, veja, o Emilinho, tem uma turma que acha que do lado do Trump houve esse convite e esse momento, né, de uma foto e tudo, porque também é uma carta que o Trump pode usar contra o Lula, porque todo mundo sabe que o Trump vem negociando com o Lula, né, de forma pragmática, fez elogios públicos e está de olho em alguns itens, entre eles o terras raras, também a questão do combate ao crime organizado, também a questão de satélites chineses e também a questão das big techs. Bom, essa semana nós tivemos um decreto do governo federal contra as big techs que foram reclamar, as empresas americanas, próximas ao Trump, né? Então, o Lula não está entregando o que ele promete. Isso está muito claro. E a gente já sabia que isso ia acontecer, porque ele é um fanfarrão mentiroso. Então o Trump pode estar usando também essa cartada para lembrar ao Lula que ele não está amarrado e casado com o Lula, que existe alternativa. Inclusive uma alternativa que seria muito mais pró-América, né? Então, eu não acho que o Trump vai se meter na eleição. Acho que ele vai se manter neutro, mas é bom ele lembrar ao Lula, né? Olha, ô Lula, aqui, existe o Flávio, fique esperto, começa a entregar direito as coisas que a gente combina, senão eu posso começar a fazer algo mais direto, mais enfático, de apoio que seja, né, verbal, ao seu adversário. Então eu acho que é um pouco por aí. O Flávio está batendo na tecla certa, né? A questão das terras raras,
Não tenho a menor dúvida que um governo Flávio Bolsonaro seria mais alinhado aos interesses dos Estados Unidos do que o Lula. O Lula é muito próximo da China, né? Então, eu não tenho a menor dúvida disso. O que não faz com que o governo Trump se meta nas eleições. Mas que ele pode ter a sua preferência pessoal, isso pode, deve, e acho que a gente sabe qual é. Uhum. Eu deixo agora. Eu sei, Darcy, você quer falar sobre o uso da embaixada também aí. O Consta trouxe bem, né? Que situação, né, criada aí pela embaixada brasileira em solo americano. Por favor, Darcy, quero ouvir seu comentário. Não, é porque hoje, exatamente hoje, a CGU, a Controladoria Geral da República, liberou uma série de informações acerca do uso desses edifícios que o Brasil mantém, olha, a custo de centenas de milhões de reais. Esses prédios diplomáticos, essas embaixadas, pois é. E você sabe quem utilizou uma embaixada nossa em Roma para poder gravar videozinho e monetizar com ele ainda por cima? Fábio Porchat. Pois é, utilizou a embaixada de Roma para poder fazer um vídeo usando a questão da Havaiana. Tá aí, ó. O Fábio Porchat pode utilizar as residências diplomáticas do Brasil, que você paga. O Fábio Porchat faz parte da lacrosfera, faz parte do Projaquistão, da Lacrolândia. Ele pode. Agora, um senador da República, numa agenda oficial, importante para a nação, afinal de contas, querendo ou não, ele faz parte de comissões que tratam da relação do Brasil com os Estados Unidos, não poder utilizar a embaixada para poder cumprir uma agenda oficial, sinceramente, isso é um absurdo. Isso deveria ser objeto de debate no Congresso Nacional. Isso, inclusive, no meu modo de entender, seria a razão para a deposição daqueles que são responsáveis por essa estrutura que o povo brasileiro banca. E eu espero que a lista de hóspedes que utilizam os nossos edifícios seja entregue. O problema todo é que, segundo a CGU e segundo a Justiça, eles não são obrigados a informar hóspedes que não são servidores públicos. E eu acredito que deveria haver uma legislação que obrigue a divulgação da lista de hóspedes, sejam eles servidores públicos ou não. Afinal de contas, quem está pagando por toda essa estrutura e muitas vezes por serviços nababescos é a população brasileira. Na verdade, ele estava torcendo para que isso acontecesse, ou seja, para que o encontro não acontecesse, na verdade, né? Só que o encontro aconteceu e o Rodrigo Constantino teve que fazer esse comentário aí, né? Esse comentário todo desconfortável, esse comentário limpinho, né? O comentário fazendo elogios, mas elogios de forma sem querer fazer, né? É um elogio sem querer, né? Que não tem como brigar com os fatos, essa é a verdade. E aí o Rodrigo Constantino, como ele está com a treta com toda a família Bolsonaro, principalmente ele com os filhos, né? Ultimamente ele vem tuitando aí contra o Flávio, vem tuitando aí contra o Eduardo, metendo o pau no Paulo Figueiredo, né? Xingando, esbravejando no Twitter, no X, né? Falando mal de um, falando mal de outro, e fazendo campanha para o Zema, fazendo campanha ali para o Partido Novo. E olha só o que ele tuita, olha só o que Rodrigo Constantino tuita aqui. Ele diz o seguinte: se Zema e Caiado se unirem mesmo, teremos uma chapa de centro-direita, que nasce com quase 10% das intenções de voto. Ronaldo Caiado, PSD, 4%. A 5%. Romeu Zema do Novo tem 3% a 4%. Não chega a ser um game changer, ou seja, uma mudança de jogo, ou o jogo mudou, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vai dar mais trabalho à candidatura de Flávio Bolsonaro. Ou seja, o cara faz uma postagem
O dia seguinte ali, a visita do Flávio Bolsonaro ao Donald Trump, o cara, em vez de estar fazendo postagem apoiando e tal, dando apoio, dando parabéns e tudo mais, não, ele faz uma postagem dando apoio ao Zema, dando apoio ao Caiado, contra o Flávio. Essa é a vontade do Rodrigo Constantino. Por isso que ele fez esse comentário aí, tão desconfortável, tão sem graça, tão sem sem sentido, na verdade. O comentário do Rodrigo Constantino, na verdade, é um comentário sem sentido, um comentário incoerente com o que ele vem falando do Flávio, do Eduardo e do Paulo Figueiredo nos últimos dias. É um comentário totalmente incoerente, não há coerência, Então, o Rodrigo Constantino, com essa postura dele, na verdade, ele vai perdendo aí a sua credibilidade, como comentarista e também como jornalista, porque fica incoerente a posição dele. Fica completamente incoerente. Aí ele vem com a postura de que não, eu sou independente e tudo mais, tal, mas na minha visão, na minha concepção, eu vejo incoerência na postura do Rodrigo Constantino em relação a esse encontro com o Flávio com o Trump, intermediado ali pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo. Não é isso? Bom, e você? O que você acha desse comentário do Rodrigo Constantino referente ao encontro do Flávio com o Trump? Você acha coerente ou incoerente? Você acha que o Rodrigo Constantino está com dor de cotovelo ou não? Deixa aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, evidentemente. E até o próximo vídeo. Até breve.